Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o artigo mais importante de nefrologia de 2022, o artigo intitulado de EMPA-Kidney. Desde lá do início do ano, de março, em que a gente soube que existiam alguns dados preliminares com favorecimento ao uso da medicação em relação ao placebo e sabia que o estudo tinha sido interrompido, a gente sabia que a gente ia ter coisa boa vindo por aí. E aí, esse estudo foi publicado no início de novembro, simultaneamente no Congresso Americano de Nefrologia, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse estudo que foi publicado no New England no início de novembro, que é realmente um estudo que veio a consagrar essa classe de medicações e incluir a empagliflozina no rol de medicamentos com potenciais benefícios para pacientes com doença renal crônica, mesmo que não seja diabético. Mesmo que não seja diabético. Então a gente vai falar aqui também não só desse resultado em pacientes não diabéticos, quanto em pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida ou mais reduzida do que os seus estudos anteriores ou seus antecedentes, como o Creedence, que era acima de 30, e o EMPA e o DAPA-CKD, que era acima de 25. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo, importantíssimo que vocês prestem atenção até o fim, porque lá no final eu vou dar um spoiler para vocês de uma análise pós-hoc que foi fornecida pelos autores para a gente saber qual deve ser realmente a taxa de filtração glomerular limite para a gente iniciar essa medicação no paciente com doença renal crônica ou sugerir os estudos que virão no ano de 2023 com essas subanálises que não foram publicadas ainda esse ano, tá bom? E eu estou com dados que não foram ainda publicados no New England nem no seu suplemento. Tá certo? Então vamos prestar atenção. É fundamental que você, nefrologista, o clínico, preste atenção nessa apresentação. Se você tiver aí no Spotify, preste atenção no áudio, tiver no YouTube ou no Instagram, preste atenção nos gráficos que eu vou falar, porque eu vou fazer também, ao mesmo tempo, um paralelo comparativo com os estudos que tinham como análise principal ou como desfecho primário ao desfecho renal. Tá certo? Então vamos lá. Esse artigo ele é intitulado Empagliflozina nos pacientes com doença renal crônica, ou EMPA-Kidney. É um estudo que teve sua base realizada em Oxford, ou seja, na Inglaterra, em que ele inicia essa apresentação falando um pouco do que a gente tinha como conhecimento prévio ao estudo. Então, primeiro, só para vocês entenderem que o conhecimento prévio ao estudo não é na data da sua publicação, não. Na data da sua publicação, ele tem que fazer o que foi publicado até o momento para poder utilizar na discussão. Mas na hora da idealização do estudo, muitos dos conhecimentos que hoje a gente tem não havia naquela época. Então, a gente está diante aqui de um estudo em que foi concebido, foi retirado e colocado no papel e retirado do papel durante o processo de conhecimento. E vocês sabem que essa classe de drogas, a gente está tendo um monte de conhecimento novo chegando e que eles vão chegando numa velocidade tão grande, principalmente depois de 2015 para cá, em que os estudos que se iniciam muitas vezes, eles já, na conclusão deles, já tem muito mais conhecimento do que quando havia quando ele foi iniciado, tá certo? Então vamos falar, alguns estudos prévios, eles traziam alguns conceitos importantes, então aqui já solidificando alguns dados para vocês, em que a gente sabe que essa classe de drogas, ela é utilizada para pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular, então aqui a gente tem o precursor, que é como se fosse o irmão mais velho do EMPA-Kidney, que foi o EMPA-REG. Esse estudo foi um divisor de águas na medicina, vou falar assim, sem exageros. Foi um estudo publicado no New England em 2015, que logo depois da publicação dele, em 2016, que começou a ser concebido esse estudo que a gente está falando hoje, que é o EMPA-Kidney. Então, não só esse estudo com a empagliflozina, mas também um estudo com a canagliflozina, que foi o Canvas em 2017, assim como com a dapagliflozina, que foi o Declare em 2019, o Vertex cardiovascular em 2020 e o SCORED em 2021 mostraram que pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular tinham benefício, em alguns deles aqui, desfecho combinado cardiovascular, tinha renal associado como subanálise, mas enfim, é isso que a gente sabia, que os pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular, eles têm benefício do uso dessa medicação.
Tínhamos estudos prévios, ou agora temos estudos prévios, com desfecho renal específico, que são os irmãos ou os primos do EMPA-KIDNEY, que é o Credence, o primeiro estudo a mostrar realmente uma alteração de desfecho renal na população exclusivamente diabética com taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto. Então esses pacientes eram submetidos ao uso ou da canagliflozina ou do placebo e nós vimos um desfecho bem melhor, ou seja, uma diminuição dos desfechos primários renais nos pacientes que tiveram uma diminuição do desfecho renal dos pacientes que tiveram o uso da canagliflozina. E logo depois, um ano depois praticamente, em outubro de 2020, foi publicado um estudo que também é um divisor de águas na nefrologia e na medicina, que foi o DAPA-CKD. Esse estudo ele foi mais arrojado no sentido de alocar ou recrutar pacientes não diabéticos, mas com albuminúria acima de 200 mg por grama, para poder saber se esses pacientes teriam benefício do uso da empagliflozina. Isso porque alguns estudos, já o EMPA-REG, mostrava que, apesar de a gente não ter um controle glicêmico tão eficaz nos pacientes com taxa de filtração glomerular mais reduzida, ou seja, a capacidade de induzir glicosúria, a capacidade de fazer com que haja uma redução da hemoglobina glicada, a capacidade de melhorar o status metabólico era menor nos pacientes com a taxa de filtração glomerular mais reduzida, o desfecho cardiovascular ele se mantinha. Então tinha algo, ou tem algo, que faz com que essa droga seja benéfica, independente do desfecho dela em relação à glicemia. Então, o DAPA-CKD ele foi constituído sobre essa premissa de que talvez a gente tenha mecanismos que façam com que haja uma melhora na autorregulação renal, talvez na melhora do hiperfluxo renal, talvez na melhora da hemodinâmica e inflamação renal, independente se o paciente for diabético ou não. E esse estudo foi um divisor de águas também e que mostrou benefício, mesmo na população com a taxa de filtração glomerular mais reduzida, de 25 ml por minuto. E aí a gente teve, eu estou resumindo aqui, claro, e aí nós tivemos alguns estudos relacionados ao quê? Relacionados a pacientes não diabéticos em relação ao desfecho cardiovascular. Aqui a gente não necessariamente tinha paciente com doença renal. E aí a gente teve dois estudos importantes. Um primeiro, o DAPA-HF e o EMPA-REDUCED, que foram dois estudos, um em 2019 e outro em 2020, que mostraram o que pra gente? Mostraram que pacientes com IC de fração de ejeção reduzida tinham benefício cardiovascular, principalmente em relação à hospitalização por IC e morte cardiovascular. E aí a gente ficou surpreso. E mais surpreso ainda é que pacientes com fração de ejeção preservada, mais sintomáticos, New York 2 a 4, esses pacientes tinham benefício também. Então, esses estudos foi o DELIVER em 2022 e o EMPEROR-Preserved, que foi em 2021. Estudos que mudaram completamente a prática na cardiologia, mudaram a prática na clínica médica, já tinham mudado a prática na endocrinologia, na nefrologia, e aí é à luz desse cenário que é publicado o estudo EMPA-KIDNEY. Então, na concepção, o EMPA-KIDNEY, os resultados do Credence e do DAPA ainda eram desconhecidos. Então tem muita gente dizendo assim, esse estudo não foi tão bom porque ele não acrescentou muita coisa. Ele vai acrescentar algumas coisas sim e vai ainda ratificar os resultados encontrados nesses outros estudos, tá certo? Então, independente dos efeitos da glicemia, de redução da glicemia, os efeitos relacionados, ou seja, o que eu falei ainda há pouco, os efeitos relacionados à redução da glicemia, ele era mitigado, ele era reduzido quando eu tinha uma taxa de filtração glomerular diminuída. É claro, eu tenho menos túbulo proximal funcionando, eu tenho menor ação dessas medicações, mas os benefícios cardiovasculares eram mantidos. Então a pergunta do EMPA-KIDNEY é, será que esse paciente com taxa de filtração glomerular menor do que 25, ele tem benefício? E eu queria avaliar também pacientes que eram não diabéticos e não albuminúricos, para saber se essa droga pode ter benefício em pacientes apenas com a taxa de filtração glomerular reduzida e não albuminúricos, porque a gente ia ampliar, de certa forma, de maneira bem importante, o rol de indicações dessa medicação. Então, para resumir para vocês, basicamente era isso. A gente tinha um trial, que era o Credence, mostrando que a taxa de filtração glomerular tem 30 e 90 e que exigia que fosse diabético tipo 2, exigia que tivesse a taxa de filtração glomerular, a relação albumina-creatinina na urina maior do que 300 mg por grama. Depois o CKD ele trouxe aqui acima de 25 até 75 e diminuiu um pouco a relação albumina-creatinina acima de 200 mg por grama. E
o empaquidne fez 2 grupos, pacientes que tinham taxa de filtração glomerular maior do que 45 até 75, que tinham que ter a relação maior do que 200, ou então pacientes acima de 25 até 45 que poderiam ter qualquer taxa de filtração, qualquer relação albumina-creatinina. Era assim que a gente imaginava, é assim que a gente queria responder. É essa lacuna daqui que a gente queria responder nos pacientes com o empaquidne. Então, o empaquidne foi um estudo multinacional, randomizado, de grupos paralelos, duplo cego, controlado por placebo, em que se usou o inibidor de SGLT2, a empagliflozina, na dose de 10 mg. Foi um estudo multinacional e multicontinental, em que foram avaliados 8 países da Europa, da América do Norte e do leste asiático. Nesse estudo, os critérios de inclusão eram, preste atenção aqui agora, ó, adultos acima de 18 anos e doença renal crônica com um risco de progressão mais aumentado, seja ele porque tinha uma taxa de filtração glomerular mais reduzida ou então aquele paciente que tinha uma taxa de filtração glomerular acima de 45, mas com albuminúria. Tá? Então era esse o critério de inclusão. E interessante mostrar aqui, que era até uma coisa que eu pensava que era de um jeito e é de outro, esses pacientes com 20 a 45, eles não tinham corte de RAC, de relação albumina-creatinina. Não é que eles teriam que não ter relação albumina-creatinina, ou não tinham relação albumina-creatinina aumentada. Eles não tinham esse critério que era exigido para quem tinha mais do que 45 ml. Eles não tinham esse critério, não tinham que ter esse critério. Né? Apesar de que a maioria dos pacientes tinham também esse critério. Tá? Os critérios de inclusão tinham que ter otimização para IEC e BRA ao nível mais tolerado, a taxa mais tolerada ou a dose mais tolerada do paciente, se o paciente tolerava ou não, incluía pacientes com diabetes e sem diabetes, aqui só diabetes do tipo 2, tá bom? Veja só como é que eram os critérios de exclusão. Os critérios de exclusão também incluíam pacientes que já tinham indicação formal de usar a medicação pelo EMPA-REG, que eram pacientes com diabetes tipo 2, com alto risco cardiovascular e taxa de filtração glomerular acima de 60. Então o EMPA-REG já dizia pra gente que esse paciente eu não poderia tratar com placebo. Então eles foram excluídos. Pacientes transplantados renais ou em programação de transplante doador vivo, pacientes com doença renal policística autossômica dominante, que foi o único critério renal exclusivo que foi utilizado para excluir os pacientes. Uma pena que a gente gostaria muito de ter essa resposta para essa doença que é muito comum na nefrologia. 5% dos pacientes em diálise no mundo todo têm doença renal policística autossômica dominante, mas existem algumas teorias ainda não respondidas de que esses pacientes poderiam, pelo grau de desidratação, pela diminuição da volemia, ativar mais a vasopressina e aumentar o tamanho do cisto. Existia essa teoria, então esses pacientes eram excluídos. Ou pacientes que tivessem cetoacidose nos últimos 5 anos. Outros critérios de exclusão, claro, são pacientes que têm pressão arterial muito reduzida, menor do que 90, ou muito descontrolada, uma sistólica acima de 180, ALT e ST acima de 3 vezes do limite superior da normalidade, ou paciente que viesse em uso de imunossupressão venosa dentro de 3 meses, ou prednisolona a mais, uma dose acima de 45 miligramas por dia. Claro, mulheres grávidas e lactantes também não eram permitidos entrar no estudo, ou pacientes que tinham potencial de engravidar, a menos que estivessem com a contracepção altamente eficaz. Tá? Excluímos, claro, pacientes com diabetes do tipo 1. Existia outro critério de exclusão aqui que é super interessante, que esse estudo acabou excluindo pacientes que eram pouco aderentes ao tratamento. Então eles fizeram um período de run-in, que é aquele período pré-randomização, em que eles fizeram o quê? Veja, aqueles pacientes que tiveram naquela visita pré-randomização, que tivessem tido algum evento, claro, que era de desfecho, ou que tivesse tido infecção urinária, ou injúria renal aguda, ou então que eles não aderiram ao tratamento inicial, eles eram excluídos. Então, o paciente teve desfecho, todo mundo estava usando placebo, mas a quem teve algum desfecho desse, que era desfecho alvo, né, esses pacientes foram excluídos, claro. Então, eles faziam uma triagem inicial, tá? Em um monte de paciente, e depois dessa triagem, eles faziam um período de 8 a 12 semanas em que eles forneciam placebo para todo mundo, para avaliar a adesão e avaliar se esses pacientes tinham ou não algum desfecho. E o principal objetivo dessa fase era avaliar se eles tinham adesão ou potencial adesão em longo prazo. Tá? Nesse período também foram otimizados o inibidor de equilibrar e otimização também das medicações para diminuir o risco cardiovascular. E aí, após esse período de run-in, eles foram randomizados para uso de placebo
ou para uso de empagliflozina 10 miligramas uma vez ao dia. A gente sabia já no EMPA-REG que essa dose de 10 miligramas já era benéfica, não precisava ser 25 miligramas, então foi utilizada essa dose de 10 miligramas, que é a dose mínima que a gente usa para empagliflozina. Tá? Eles eram acompanhados em 2 meses, logo depois de 2 meses de iniciado o tratamento, e depois de 6 em 6 meses até o final da avaliação ou do final do julgamento do trabalho. Então aqui é mais ou menos um esqueminha para vocês entenderem, né? Existia aquela visita de screening, aquela consulta de screening, e aí dava-se durante 15 semanas aproximadamente placebo para todo mundo, que esse período era chamado de run-in de 8 a 12 semanas. Esse de 8 a 12 semanas eles faziam o ajuste do IECA, do BRA, eles faziam um controle metabólico mais apropriado e aí eles eram posteriormente randomizados após avaliar a adesão terapêutica entre empagliflozina e o placebo. Veja que legal, veja que legal. Então a gente tem o que aqui, ó, empagliflozina, placebo, e esse é o desfecho que eles buscaram. A população estudada que eles buscaram para ter um poder estatístico de diferenciar o benefício entre o grupo placebo e o grupo intervenção, que é a empagliflozina, era em torno de 6 mil pacientes. Mas obrigatoriamente tinha que ter um terço dos pacientes diabéticos e, claro, um terço dos pacientes tinham que ser não diabéticos também, ou seja, não dava para fazer uma comparação ou uma alocação de muito mais diabéticos, porque senão o estudo ia acabar sendo contaminado. Então, o composto de desfecho primário, preste atenção aqui, ó, o composto de desfecho primário era morte cardiovascular ou progressão de doença renal. E progressão de doença renal tem 2 braços. Um relacionados a desfecho duro, que é a entrada em diálise, transplante ou morte de causa renal, ou então se eu tenho uma mudança da velocidade da taxa de filtração glomerular, da perda da taxa de filtração glomerular em mais do que 40%, ou a chegada do clearance de creatinina menor do que 10 ml. Por que 10 ml? Se outros estudos eram 15. O Credence e o DAPA-CKD era 15 ml. Quem atingisse 15 ml, ele era contado como se fosse um desfecho positivo. Porque eu comecei com 20. Eu comecei até 20. Então, se eu começo até 20 e eu faço uma droga que pode causar aquele dipzinho, aquela quedazinha na taxa de filtração glomerular, eu poderia ter muito mais desfecho no grupo que fez a droga. Então, eles baixaram o sarrafo para 10. Que geralmente 10 é o que a gente considera hoje como sendo um limite mais ou menos para início de terapia renal substitutiva. Então aqui, ó, o composto primário era de quem? Morte cardiovascular ou, eu somo, tá certo? Doença renal progressiva. Essa doença renal progressiva ela era um braço, desfecho duro, entrada em diálise, transplante ou morte por causa renal, ou então se eu tenho uma diminuição de mais do que 40% da taxa de filtração glomerular, ou a taxa de filtração glomerular atingir um valor abaixo do que 10 ml por minuto por 1,73 metro quadrado. É isso que a gente está observando aqui, tá? E o que eles queriam ver como desfecho secundário? Hospitalização por IC, morte cardiovascular isoladamente, hospitalização por qualquer outra causa, morte por qualquer causa, composto da primeira morte cardiovascular ou entrada em doença renal crônica em estágio terminal, e os componentes de desfecho primário eram testados separadamente, tá? Bora pro resultado? Vamos lá? Resultado para vocês. Olha lá. Primeiro aquele consorte, né, para avaliar como é que foi a alocação. 8.500 pacientes foram avaliados naquele screening, 8.180 passou naquele primeiro sarrafo e foi para aquele período de run-in, aquele período de 15 semanas, de 8 a 12 semanas, mas que foi fornecido placebo durante 15 semanas. E aí foram randomizados, perdeu-se 2.000 pacientes ali depois em relação à adesão, em relação a desfecho, principalmente em relação à adesão terapêutica, e aí a gente pegou e selecionou já aqueles que aderem mais. Tá? Ou seja, selecionamos aqueles que realmente tinham uma chance maior de aderir ao tratamento em longo prazo. E aí 3.300 pacientes foram alocados para o grupo de empagliflozina e 3.300 pacientes foram alocados para o grupo placebo, mas a análise final foi feita para 3.304, então a gente perdeu quase nenhum, foi 99,1% no grupo empagliflozina e 99,2% completaram o follow-up no grupo placebo. Esse é o consorte, tá? O que a gente tem como população avaliada? Então, a população que foi avaliada foi uma população que tinha uma idade média de 64 anos. Veja que o grupo foi bem randomizado, está bem equiparado entre o grupo placebo e o grupo empagliflozina. Foi 70% praticamente do sexo masculino,
brancos em 60%, a cor da pele, né? Asiáticos 35%, teve uma representação baixa de afrodescendentes, de 4% aproximadamente. Quem tinha história de diabetes, 46% só era diabético, 54% em média era não diabético, ou seja, meio a meio aqui, vamos considerar assim, tá? Diabetes do tipo 1 até incluiu um ou outro aqui, mas diabetes tipo 2 era 96% dos casos. Tá? História de doença cardiovascular, não tinha história de doença cardiovascular, 3/4 do paciente, ou seja, só 25% tinha história de doença cardiovascular, e a sistólica era em torno de 136 e diastólica de 78, razoavelmente bem controlado, apesar de ser 136 alto para a gente, em quem tem albuminúria, quem tem doença renal avançada. Índice de massa corporal quase obesos, 29,7 era a média do IMC, e a taxa de filtração glomerular média 37,4 ou 37 ml por minuto. É a menor taxa de filtração glomerular média de qualquer estudo que foi feito até hoje relacionado ao uso das glifosinas. Tá? A distribuição, a grande maioria dos pacientes ele tinha uma taxa de filtração entre 30 e 45, em torno de 40%, e muitos pacientes, mais de 1.000 pacientes em cada braço com taxa de filtração glomerular menor do que 30, que é isso que a gente quer saber aqui. É aquele paciente com a taxa de filtração glomerular mais reduzida. Tá? A média ou melhor, a mediana da relação albumina-creatinina era de 330 e a média de 220. Tá? E cerca de 20% da população tinha a RAC, ou a relação albumina-creatinina, menor do que 30. Tá? E grande parte, mais de 50%, tinha mais do que 300. Tá? Tinha o ProBNP aqui, medicações estavam sendo usadas, 85% dos pacientes estavam em uso de ECA ou BRA. Esses 15% que não estavam em uso, provavelmente eram pacientes que não poderiam usar, seja por hipotensão, seja por hipercalemia. Não está justificado, não está dito exatamente o porquê. Tá? E 65% dos pacientes estavam em medicações para diminuir colesterol ou lípide. Tá? Como é que a gente vê essa população do EMPA-KIDNEY? Quando a gente faz uma subanálise dessa população, taxa de filtração glomerular acima de 45 era 20%, taxa de filtração glomerular menor do que 45 com RAC menor do que 200 era 36%, tá? Que era isso que a gente queria saber, menor do que 200, e 36% era quem tinha... 36% da população estudada tinha taxa de filtração glomerular menor do que 45, com relação à albumina-creatinina menor do que 200, e 43% tinha menor do que 45, mais do que 200 mg por grama. Tá? O que a gente vê? Algumas características dos pacientes ainda, dessa amostra. A gente tinha doença renal do diabetes em 30% dos pacientes, 25% da amostra era doença glomerular, que a gente vai ter um monte de subanálise daqui a pouco. Eu vou passar para vocês, acho que 1 ou 2 subanálises da doença glomerular, mas os estudos vão sair todos provavelmente em 2023. Tá? E doença hipertensiva em torno de 20%. Tá? Análise interina teve que suspender ou parar o tratamento ou parar o estudo no dia 7 de março de 2022, porque era mais seguro utilizar a droga do que utilizar o placebo em relação ao desfecho. Foi visto que houve 624 eventos de desfecho primário e aí atingiu um valor de segurança em que um comitê externo teve que orientar a parada do estudo, como aconteceu no DAPA-CKD e como aconteceu no Creedence. Tá? A duração média do acompanhamento foi de 2 anos, e aqui a gente tem aquele gráfico, que é o gráfico que a gente quer mostrar para todo mundo, em que a gente teve uma diminuição de desfecho primário, que é o que a gente queria, em 28%, ou seja, um hazard ratio de 0,72, variou entre 0,64 e 0,82, ou seja, não cruzou a unidade, e teve um P, obviamente, significante. A gente teve essa curva praticamente de diferença entre um grupo e outro, foi alcançado aproximadamente depois de 12 meses, né, aqui, mas o estudo avaliou aproximadamente em torno de 2 anos esses pacientes. Tá? Ou seja, a gente teve uma redução do desfecho em torno de 28%, que é imenso, tá? A gente teve desfecho primário no grupo que fez o uso da empagliflozina, 13% atingiu esse desfecho primário, enquanto que no grupo placebo foi em torno de 17%, 4% de diferença do valor absoluto. Tá? E a gente teve 42 eventos a menos a cada 1.000 pacientes no grupo intervenção quando comparado ao grupo placebo.
Ou seja, a gente teve realmente que interromper o tratamento porque era antiético manter o tratamento nos pacientes com placebo, uma vez que a intervenção era bem superior. Quando a gente avalia que tenta fazer o desdobramento em relação ao desfecho primário e secundário, esse desfecho primário foi atingido principalmente por dois fatores, pela diminuição do desfecho renal e pela diminuição da hospitalização. Tá? Então a gente teve uma diminuição, como eu falei para vocês, de 28% em relação ao desfecho primário. Quando a gente tenta fracionar e que desfecho foi ele, a análise secundária, a gente tem principalmente a progressão da doença renal, que diminui em torno de 30%, e a hospitalização, que diminui em torno de 14%. Esses foram os achados que nós encontramos, que eu passo aqui para vocês os achados da doença renal crônica, que é esse aqui, praticamente uma redução de 30% na chance de você atingir o desfecho doença renal, e a gente não teve mudanças, não teve diferença em relação à morte por causa cardiovascular, não houve diferença entre os grupos. Tá? Então, o desfecho que a gente vê aqui basicamente é alcançado do desfecho primário por um componente um componente renal mais importante do que o componente de morte cardiovascular. Quando a gente vai avaliar os subgrupos agora, para saber, será que o diabético teve mais benefício do que o não diabético? Será que o paciente com taxa de filtração glomerular diminuída teve benefício também? E é essa análise que a gente faz, uma análise do outcome primário, desfecho primário, nesses grupos pré-especificados. Tá? Deixa eu sair da tela aqui, desses grupos pré-especificados. Então, se tem diabetes ou não tem diabetes, o benefício é o mesmo, mas aparentemente a presença de diabetes tem um benefício maior. Tá? Se tem a taxa de filtração glomerular reduzida aqui em qualquer um dos grupos ou das faixas ou dos estratos de taxa de filtração glomerular, eu tenho um benefício, seja menor do que 30, entre 30 e 45 ou maior do que 45. Até aqui a gente vibrou tanto até aqui, mas quando a gente chegou na hora da relação albumina-creatinina, quando a gente estratificou em grupos maior do que 300, entre 30 e 300 ou menor do que 30, a gente viu que o único grupo que teve realmente benefício foi o grupo acima de 300. Tá? Esse grupo era um grupo de maior risco cardiovascular, é claro, é o maior risco de evento, é o maior risco de progressão. Então, a gente não conseguiu mostrar benefício do uso dessa medicação em quem tinha doença renal crônica não diabética, que não fosse A1 ou A2, apenas no A3, ou seja, apenas acima de 300 miligramas por grama. Quando a gente vai ver nos apêndices desse trabalho, a gente vê que existem outras análises de subgrupos, tá? Outras variações, se tinha doença cardiovascular prévia ou não, teve benefício. Se tinha IC ou não prévia, era quem não tinha IC, que teve mais benefício em relação ao uso da empagliflozina. Doença arterial periférica, quem não tinha doença arterial periférica teve mais benefício em relação a quem não teve. Então essa análise de subgrupo, ela não é uma análise conclusiva, porque ela não teve um peso suficiente para populacional, ou não foi um objetivo primário avaliar isso, mas suscita hipóteses para a gente. Então, uma das hipóteses que suscita aqui, que tem doença glomerular, o benefício em doença glomerular como um todo. Depois a gente destrincha a doença glomerular. Doença hipertensiva provavelmente não tem benefício. Em relação à faixa etária, aparentemente tem benefício em todas as faixas etárias, só aqui entre 60 e 70 que cruzou a unidade, mas a tendência sempre está desse lado da curva. É bem provável, é provável, né? Não tô, certeza não tem, que se a gente tivesse um tempo de acompanhamento maior, a gente tivesse o benefício em todos esses subgrupos pré-especificados. Tá? Então a gente tem realmente um impacto muito grande dessa medicação, e aquela queda que a gente vê da taxa de filtração glomerular inicial, que a gente viu com a canagliflozina, todos os estudos têm essa taxa de filtração inicial, que eu considero hoje como sendo uma correção de um defeito mal adaptativo do hiperfluxo da doença renal crônica, ou seja, você tem aquele defeito de causar o hiperfluxo dos glomérulos remanescentes. Esse hiperfluxo ele é deletério em longo prazo. Quando eu corrijo esse hiperfluxo, provavelmente eu diminuo a quantidade de desfecho renal e cardiovascular. Então a gente tem essa queda mostrada nesse gráfico. Então a média aqui em torno de 37 ml por minuto, em que após ali 2 meses aproximadamente a gente tem uma diminuição em torno. Essa diminuição aqui foi em torno de 2 ml talvez, um pouco mais, 4 ml que é a média, e aí quando chegou aos 18 meses cruzou a taxa de filtração glomerular entre o grupo que fez placebo e o grupo que
fez a empagliflozina, enquanto que nos outros estudos o Credence e o DAPA-CKD foi em 12 meses que isso aqui cruzou. Provavelmente porque a gente não teve um grupo de tão alto risco, de tanta albuminúria quanto teve nesse grupo aqui. O que a gente vê que em relação... Quem é nefrologista sabe o que é isso. Diminuição de taxa de filtração glomerular anual é um dos principais marcadores que a gente projeta como é que vai ser no futuro a vida do nosso paciente. Então, quando a gente vê isso aqui em longo prazo, é uma diminuição, uma diferença de taxa de filtração glomerular de menos 1,37 para quem fez a dapagliflozina e menos 2,75. Ou seja, a gente tem uma diferença muito grande, média, em relação ao grupo que fez placebo. Isso aqui em longo prazo, a gente considera, eu chamei isso aqui o ângulo da felicidade, o ângulo da escapatória. Quanto maior esse ângulo que é formado aqui, logo depois do período de cruzamento, a gente vai ter provavelmente aqui um desfecho diferente em longo prazo, tá? Então isso aqui é muito importante. E quando a gente vê a subanálise agora, não em relação ao benefício da droga, mas quando a gente faz o contrário, de perda de taxa de filtração glomerular, a gente tem uma tendência de que os grupos que tiveram uma albuminúria, houve uma tendência aqui de ter uma menor perda de taxa de filtração glomerular quando a gente considera os grupos maior do que 300, entre 30 e 300 e menor do que 30. Ou seja, parece que a albuminúria ela é importante, mas a gente talvez não tenha tido tempo suficiente, porque o estudo foi interrompido, para comprovar de que quanto mais, mesmo na ausência talvez de albuminúria significativa, a gente tenha um benefício dessa medicação. Tá? O que eu falo aqui é que o que eu fico querendo que seja publicado é não colocar a relação albumina-creatinina como uma variável categórica, que é A1, A2 e A3, e sim colocar a relação albumina-creatinina como uma variável contínua, e a gente tem ali pelo menos um ponto de corte, tipo assim, se o paciente tiver uma RAC maior do que 150 mg por grama ele tem benefício, menor do que 150 talvez não tenha benefício. Isso ajuda a gente na prática, talvez os autores venham a trazer essa informação para a gente saber qual foi o ponto de corte para ter o benefício no paciente que tenha uma RAC menor do que 200 mg por grama, porque acima de 200 mg por grama a gente sabe que teve benefício. Menor do que 200 mg por grama, qual é a faixa que muda, que gira, para a gente ter uma noção mais ou menos em quem passar. Isso que a gente espera dos autores, transformar essa variável em variável contínua. Tá? Ok, como é que foi a segurança? A gente teve segurança, tá? Então a gente não teve complicações graves, nem em relação à infecção geniturinária, nem em relação à injúria renal aguda. Pelo contrário, a gente tem uma média de diminuição de injúria renal aguda em torno de 20%. O SMART-C, que é uma meta-análise que a gente vai falar em breve, ela fala sobre isso. E o braço empagliflozina diminuiu o peso corporal em torno de 1 kg, PA sistólica em média em torno de 2 milímetros de mercúrio em relação ao grupo placebo e 0,4 em relação à hemoglobina glicada, bem menor do que a gente vê nos outros estudos, porque aqui a gente tem uma taxa de filtração glomerular menor. E a redução média da relação albumina-creatinina foi 20% menor em relação ao grupo placebo. Tá? Em conclusão desse estudo, a gente tem que numa ampla gama de pacientes com doença renal crônica, com alto risco de progressão, incluindo pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 30 e com RAC diminuída ou relação albumina-creatinina baixa, o tratamento com a empagliflozina levou a um menor risco de progressão da doença renal ou morte por causas cardiovasculares composto do que o placebo. Tá? Essa aqui é a informação principal, algo que eu queria falar para vocês. 3 informações. A primeira, a taxa de filtração glomerular agora 20 para iniciar. A gente já sabia de outros estudos que era seguro 20, mas não sobre desfecho renal, agora 20. Mais uma informação que a gente deve passar para pacientes não diabéticos, tá? E a gente ainda tem dúvidas sobre se o paciente tem doença renal crônica e tem uma relação albumina-creatinina menor do que 200, será que valeria a pena utilizar essas medicações em não diabéticos? A gente não sabe ainda. Tá? Esse é um comparativo que eu deixo aqui para vocês em relação a cada um dos estudos, ao Credence que está aqui, ao DAPA-CKD e ao EMPA-KIDNEY. Fica aqui como um registro para vocês saberem qual foi a mudança e o impacto que a gente tem nessas medicações. E por último, eu passo para você uma análise que acabou de sair, que o autor disponibilizou, de como é que é a resposta da taxa de filtração glomerular para quem tinha entre 15 e 20. Então, alguns pacientes acabaram sendo alocados entre 15 e 20 ml por minuto.
Então, que grupo foi esse? Como é que foi essa análise pós-hoc que ele vai liberar em outros estudos? Será que a gente tem benefício até 15 de iniciar? Todo mundo quer saber isso. Será que a gente tem benefício até 15? A gente não usa muito IECA ou BRA nessa faixa porque a gente tem muito medo de hipercalemia. Mas essa droga não causa hipercalemia. Então, será que vale a pena utilizar nesses pacientes? Então, ele liberou há pouco tempo, há poucas horas, essa subanálise de pacientes com taxa de filtração glomerular menor do que 20, que foram cerca de 100 e poucos pacientes, 250 pacientes, em que houve uma tendência assim a diminuição de desfecho dos pacientes, não conseguiu cruzar a unidade, cruzou a unidade 1.06, mas a tendência sempre do lado daqui da curva em relação a encontrar o outcome primário, tá? Ou seja, diminuiu provavelmente a chance também de encontrar o outcome primário, ou seja, aqui é de 15, né? De 15 a 20, provavelmente a gente vai estender um pouco para pacientes com taxa de filtração glomerular menor, mas foi uma análise pós-hoc de um grupo que não foi pré-especificado no trabalho. Tá certo? Então, se vocês gostaram, dá um legal aí, vocês estão no YouTube. Se vocês gostaram, passa a seguir a gente aí no podcast do Spotify. Se vocês estiverem aqui no Instagram, compartilha com todo mundo que acha interessante esse artigo. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente vai continuar com essas séries dos artigos importantes. O próximo a gente vai colocar a meta-análise publicada no Lancet recentemente sobre o compilado de todos esses estudos mostrando o benefício em cada um dos desfechos que são pré-especificados. Tá bom? A gente se vê lá, um forte abraço e até a próxima.